Ei você! Antes do vídeo começar, eu apenas gostaria de pedir gentilmente para que você siga a nova conta do canal no Instagram. É só digitar lá TV Maper, o link está na descrição. Lá tem muitas coisas interessantes e a meta é batermos 1000 seguidores até o final do ano. Tamo junto e conto com você. Quando eu atingir a meta, eu irei fazer uma live pra vocês no YouTube. Fala pessoal, mais um vídeo aqui pro canal, TV Maper que vos fala, e hoje, como vocês já viram aí, eu estou aqui para fazer o tutorial do mapa da Guerra Fria aqui no Age of History 2, Mega Mod. Porém é um mapa da Guerra Fria diferente do que eu já fiz, porque o que eu fiz foi de 1960, e como vocês votaram na última enquete, hoje estaremos fazendo o mapa do ano de 1990, mais especificamente no dia 13 de outubro de 1990, porque dependendo do mês e do dia, tem muita diferença aí ao longo desse ano, fechou? Também gostaria de pedir para que você entre lá no meu servidor do Discord, já pedi para você entrar no Instagram, e também se inscreva aí no canal, considere ser membro a partir de R$ 2,99 por mês, para ter acesso aí a alguns privilégios, ok? E vamos para o vídeo. Então vamos aqui, editor, criar um cenário, eu vou estar editando aqui um cenário do mundo moderno, sem vassalos, beleza? Eu estou aqui no Mega Mod, o link do mod está aí na descrição para quem ainda não tem ele, e dia 23 de outubro vai lançar o Age of History 3, pessoal. Porém, infelizmente, ele não terá para celular quando lançar, ele vai lançar só para PC, e depois ele vai entrar no celular, ok? Então vamos lá. Eu vou indo de continente por continente, como eu sempre faço. Aqui nas Américas, pessoal, vocês irão remover as Farc. Elas até existiam, mas eu não gosto de colocar cartel e alguns movimentos como esse, considerando como países, até porque se fosse assim o Brasil teria várias comunidades, como em favelas, por exemplo, e no jogo não tem e eu prefiro não considerar. E também a gente não tem dados de como eram as Farc em 90, beleza? Então coloca as Farc pra Colômbia, pega o México aqui, coloca todos esses cartéis que estão sem ser território mexicano para os mexicanos, beleza? Até aqui em cima, ó. Fechamos aqui o México. Na América só tinha isso pra mudar mesmo, não tem muita coisa para se fazer, beleza? Vai lembrar que a gente tem 2024, pô, de 90 não mudou tanta coisa assim. Vamos agora para o mesmíssimo continente europeu. Aqui, pessoal, a primeira coisa que vocês vão fazer é o seguinte. Vocês vão pegar a Bulgária e vão colocar ela com um governo comunista, beleza? República Popular da Bulgária. Porque o governo comunista da Bulgária só foi cair em novembro de 90, a gente tá em outubro. Aqui vocês também irão remover a Ucrânia, vocês podem estar removendo a Moldávia, a Transnistria, Donetsk e Lugansk, removam a Bielorrússia aqui em cima também, e para fechar aqui na região da Europa você irá remover a Abkhazia, vai remover a Ossétia do Sul, a Geórgia, a República do Azerbaijão e Ashgabat. A Armênia vocês podem estar removendo também, porém eu prefiro colocá-la como governo comunista, porque nessa época a República Socialista Soviética da Armênia já havia declarado que o seu governo era superior ao governo soviético. Então eu recomendo vocês só colocarem ela como comunista e colocarem como fantoche da União Soviética, beleza? Então deixem ela assim. Vocês podem estar colocando a Federação Russa também como um governo comunista para formar aqui a União Soviética. Vocês irão colocar aqui, vocês irão remover a República Tcheca e a Eslováquia, e vocês vão colocar aqui em Praga no lugar a Tchecoslováquia, aqui ó, Tchecoslováquia, a Repúblicazinha normal, não era mais comunista, beleza? E é basicamente isso daí. Além disso aqui ó, nos Balcãs, vocês irão remover a Sérvia, removam a Bósnia, vocês vão remover a Croácia, a Eslovênia, o Montenegro, a República do Kosovo, a Macedônia, e vão remover aqui o microestado de Liberland, beleza? Depois de remover tudo isso daí, vocês vão colocar a Albânia como governo comunista, porém vale lembrar que a Albânia já havia saído do Pacto de Varsóvia ainda no ano de 1968, beleza? E eles já não eram mais fantoches da União Soviética desde então, eles já eram meio que um socialismo não alinhado igual a Iugoslávia. Coloquem aqui o reino da Iugoslávia e vocês vão mudar também para a República Socialista Federativa da Iugoslávia e vão complementar todo este território, até a Iugoslávia ficar exatamente dessa maneira. A Tchecoslováquia é a mesma coisa, vocês vão colocar todo o território atual da Eslováquia e da República Tcheca, até o país ficar deste tamanho. Para a União Soviética, entretanto, vocês vão simplesmente selecionar aqui a Rússia, e agora eu já vou continuar aqui para além da Europa, porque a gente vai remover o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Turcomenistão, o Tajiquistão e o Kirguistão, e vai complementar todo este território vazio para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, beleza? Complementem tudo, até o país ficar com essas fronteiras. Vale lembrar que a Estônia, a Letônia e a Lituânia já haviam declarado a sua independência da União, beleza? Com isso nós simplesmente fechamos todo o continente europeu. A Alemanha Oriental já não existia mais desde o dia 3 de outubro, ok? Ou seja, 10 dias depois da criação desse mapa. E é basicamente isso daí que tem para fazer na Europa. Vamos agora para a África. A primeira coisa que vocês vão fazer é mudar a ideologia
ideologia da Líbia para a monarquia. Vale lembrar que a Líbia já não era mais uma monarquia nessa época. Porém, na prática, o Gaddafi mandava e desmandava no que ele queria, e a bandeira era simplesmente um retângulo verde. Então o mais correto é deixar como monarquia, mesmo não sendo 100% correto. Aqui no Sudão, vocês irão remover Darfur, o Fronte Revolucionário do Sudão, as forças antigovernamentais do Sudão do Sul, e vão remover o próprio Sudão do Sul, e vão complementar tudo para a República do Sudão. Até o Sudão ficar assim, vale lembrar que ele já não era mais socialista desde 1985, vocês vão remover Tigray e vocês vão colocar a Eritreia como um governo rebelde, beleza? Porque na época o país estava no meio de sua guerra de independência contra a Etiópia. Já a Etiópia, o governo comunista do país, só foi cair 2 anos depois, em 1992. Então podem colocar aqui República Popular Democrática da Etiópia, complementar estes territórios ao norte, e vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar praticamente toda a Eritreia, com a exceção dessas 3 províncias aqui, porque estava literalmente na guerra da independência, beleza? Assim vai ficar a Etiópia. Na Somália vocês podem estar removendo a Somalilândia e o movimento terrorista que tem aqui na Somália, e vocês vão estar complementando todo o território para as forças do governo da Somália mesmo, porque na época, pessoal, essa divisão que teve na Somália ainda não havia acontecido, e o país era pobre, porém não tão desgracento como é hoje, beleza? Até ficar deste jeitinho aqui, o chifre da África. Aqui na República Centro-Africana, vocês vão remover Selena, Anti-Balaka e as forças Del El Kut, e vocês vão complementar tudo, vocês vão complementar tudo para a República Centro-Africana. O território do país ficar exatamente deste tamanho aqui. Na Nigéria vocês podem estar removendo o grupo dos Boko Haram, porque eles ainda não existiam dessa maneira, e é basicamente isso daí que temos para mudar na África, no que tange a divisão territorial dos países, beleza? Mas ainda não acabou, meu querido amigo, tem algumas coisinhas a mais pra gente configurar aqui. Primeiro é que o Congo, na época, ele era um país socialista, né? Então na época era conhecida como a República Popular do Congo. A bandeira não era essa, mas o nome e a ideologia eram. A Angola, a mesma coisa. Eu vou estar colocando todos os países socialistas como comunistas, beleza? Porque aí fica mais fácil da gente conseguir organizar, mesmo a bandeira não ficando certinha. Mesma coisa que vocês podem fazer aqui, que vocês fizeram na Angola, vocês vão fazer aqui em Moçambique, coloquem como comunismo. No Zimbábue, na época, existia o ditador Mugabe, então vocês vão colocar aqui também como comunismo no Zimbábue, que inclusive era um dos países com menor liberdade econômica. No Congo, pessoal, o nome do país na época ainda era Zaire, beleza? Não era ainda Congo, perdão, se eu não me engano foi em 94, mas eu posso estar errado. O Zaire, pessoal, podem estar colocando aqui autocracia, beleza? República do Zaire, e é basicamente isso daí que a gente tem pra mudar. Uma última coisa em relação à configuração territorial do continente é que na época a cidade de Walvis Bay, na Namíbia, ainda pertencia à África do Sul. Eu não sei porquê também, mas pertencia, beleza? Só mude aí. Ok, o Ghana eu não consegui achar informações sobre se o governo socialista já tinha acabado, então não vou estar colocando para não correr risco de errar. Mas na Tanzânia, por outro lado, vocês podem colocar o país também como um governo socialista, beleza? Ou comunista. O socialismo seria mais correto, porém eu prefiro colocar na mesma ideologia da União Soviética, porque aí mostra que o país estava alinhado, e como isso daqui é um jogo, fica melhorzinho pra jogar, ok? Tanzânia comunista aí, e é basicamente isso daí que tem pra gente mudar, ok? O Egito não contaria como socialista, por exemplo, não. Com isso nós fechamos o continente africano. Vamos agora aqui então, pessoal, para o Oriente Médio. No Oriente Médio vocês vão estar removendo esse movimento terrorista aqui, vocês vão remover o Houthi do Iêmen, vocês vão pegar essa república do Iêmen, vão complementar este território do norte. Vocês vão colocar a capital deles em Sanaa, e aqui em Aden vocês vão estar colocando o Iêmen do Sul. E vocês vão colocar o governo do Iêmen do Sul também como comunismo, se ele já não tiver. Geralmente já tá, mas se não tiver, coloca aí como comunismo. Vocês vão estar complementando para esse Iêmen do Sul, pessoal, todo aquele território que antes era colônia britânica no Iêmen, beleza? Pra quem não sabe, o Iêmen já foi 2, o Iêmen do Sul comunista e o Iêmen do Norte que não era comunista. É o contrário das Coreias do Vietnã, por exemplo, beleza? Ok. Aqui mais ao norte do Oriente Médio, vocês vão estar removendo as forças curdas, porque na época eles ainda não tinham conseguido formar grandes guerrilhas a esse ponto. Vocês vão estar removendo Rojava, removam as forças turcas, esse movimento aqui. Na época, pessoal, eu coloquei no dia 13 de novembro, perdão, dia 13 de outubro, porque a guerra civil do Líbano tinha acabado no mesmo dia, beleza? Então vocês só complementem o território normal do Líbano, retirem o Hezbollah, retirem o exército de libertação da Síria. Eu vou remover as duas Sírias para ficar mais fácil. Vocês vão colocar apenas República Árabe da Síria, beleza? Vocês vão colocar aquele território sírio que a gente conhece,
que, enfim, sem nenhuma guerra civil e sem nenhum movimento rebelde. Por Iraque, vocês apenas podem complementar para ele todo o território ao norte ali que foi tomado pelo Estado Islâmico e pelas forças curdas, ok? Aqui em Israel, pessoal, o negócio é o seguinte, na Palestina. Na época, depois da Guerra dos 6 Dias, Israel ocupou tanto a faixa de Gaza quanto a região da Cisjordânia até o Acordo de Oslo em 1993. Então Israel na época estava maior e mais parrudo, beleza? É basicamente isso daí. A Jordânia, se não tiver como monarquia, vocês podem estar colocando como monarquia porque é o mais correto, ok? Aqui no Afeganistão, o Talibã ainda não havia tomado o poder. Então vocês só coloquem Afeganistão aqui. Se vocês quiserem colocar um governo reacionário, eu acho que fica o mais correto, beleza? E vocês vão complementar todo o território do Afeganistão, até o país ficar exatamente deste tamanho. E agora vamos para a Ásia Oriental. A primeira coisa que vocês vão fazer é tirar este monte de republiquetas menores que se formaram na Guerra Civil do Mianmar. Vocês vão deixar apenas a República do Mianmar e vão mudar o governo para a ditadura militar, beleza? Removam tudo, complementem para o Mianmar até ficar deste jeito e podem estar transferindo o governo para uma ditadura militar assim que vocês acharem essa maneira de governo. Aqui ó, ditadura militar exatamente deste jeito. A próxima mudança que vocês irão fazer se refere às últimas 2 colônias do mundo na época. Uma última coisa que passou despercebida aqui na Europa é para vocês tirarem Sealand e podem colocar para o Reino Unido, beleza? Mas não faz diferença prática nenhuma no jogo. A mudança em si é a cidade de Hong Kong, porque na época ela ainda era pertencente ao Reino Unido, que ainda não havia devolvido ela para a China. E a mesma coisa com Macau e Portugal. Macau só foi devolvida de Portugal para a China em 1999, cara. Quase virou milênio com Portugal com colônia na Ásia ainda, para vocês verem o tamanho que o colonialismo durou no mundo, beleza? E é basicamente isso daí que a gente tem para mudar na configuração territorial da época. Uma última coisinha só para finalizar é que na época a Mongólia ainda tinha um governo comunista, inclusive a Mongólia era um país observador do Pacto de Varsóvia, não conseguiu entrar porque a Romênia barrou, mas na prática ainda era um fantoche sim da União Soviética, beleza pessoal? E com isso sim a gente fecha o mapa. Agora vamos para as configurações diplomáticas. A primeira coisa que vocês vão fazer aqui, a OTAN e a CSTO já existem, vocês vão pegar aqui a CSTO e vocês vão mudar o nome para Pacto de Varsóvia, porque por mais que a cortina de ferro já estivesse caído, o Pacto de Varsóvia, ele ainda existia, beleza? Ele só deixou de existir oficialmente em 1992, já com a queda da União Soviética ali, ok? Então aqui a gente tinha um Pacto de Varsóvia, vocês não podem, não é necessário vocês deixarem a Armênia, beleza? Porque oficialmente não fazia parte, coloquem apenas como fantoche da União Soviética, e se vocês quiserem colocar um evento para eles pegarem independência, é melhor ainda. Vocês podem estar colocando a Romênia, a Bulgária, a Hungria, que saiu temporariamente em 1956, mas já havia voltado, coloquem a Checoslováquia e a Polônia, que também ainda não havia saído, até o Pacto de Varsóvia ficar deste tamanho aqui, porém já com os dias contados. Já a OTAN, pessoal, vocês vão fazer o seguinte, aqui eles estão com muitos países a mais do que eram para estar, ok? Então vocês vão remover aqui a Albânia, vocês vão estar removendo também, nessa época aqui, a Estônia, a Letônia e a Lituânia, beleza? Os bálticos só foram entrar na aliança muitos e muitos anos depois, até ela ficar com essa configuração aqui, ok? Resumidamente, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Espanha, França, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Alemanha, Itália, Noruega, Dinamarca, Reino Unido, Grécia e Turquia, beleza? Até ficar apenas com esses países e com isso a gente fecha a OTAN. Como vassalos, pessoal, da União Soviética, vocês estarão colocando aqui a República Socialista Federativa da Armênia, que na época já havia declarado um governo maior do que o da própria União, e vocês podem estar colocando aqui na Europa também apenas a Bulgária, porque eles ainda eram os únicos que tinham um regime socialista, com exceção da União Soviética na Europa Oriental. E coloquem também a Mongólia como estado fantoche dos soviéticos, beleza? E com isso a gente fecha aí os estados fantoches, pessoal. Outra coisa também é que o Chipre do Norte era um fantoche e até hoje é um fantoche da Turquia, ok? Não se esqueçam de colocar a França também com Andorra, e são basicamente esses aí os estados fantoches ao redor do mundo, ok? Em relações diplomáticas, pessoal, vocês estão livres para mexer no que vocês quiserem em relação à União Soviética. Eu recomendo vocês fazerem o seguinte, vocês vêm aqui ó, em configurar eventos, vocês podem criar um evento para o fim da União Soviética. Eu já ensinei aí num vídeo como criar eventos, assiste lá e depois crie os seus, ok? Outra coisa também são os núcleos da população, recomendo vocês colocarem os núcleos da Ucrânia, da Belarus, do Azerbaijão, do Cazaquistão, porque aí simboliza melhor ainda o fim da União Soviética, que já estava ali meio que inevitável, ok? E é basicamente isso daí, pessoal. Felicidade, coloque embaixo da União Soviética, para mostrar que a população não estava muito contente com o governo, tanto que teve a Glasnost e a Perestroika, e vocês irão colocar aqui a data do mapa,
como 1990, beleza? Aqui, ó, 1990. Vocês podem estar colocando a data aqui, ó. Mudem a era, beleza? Coloquem era da diplomacia. E vocês vão vir aqui já no finalzinho da era da diplomacia. Vocês vão colocar a data no dia 13 de outubro de 1990. E é basicamente isso daí. Agora é só você curtir e aproveitar o seu cenário. E até a próxima. Fui! Sigam o Instagram.